No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante para as mamães, para os papais e para as crianças e adolescentes também. A gente vai falar sobre seletividade alimentar infantil. Não saia daí, a gente volta já. No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a seletividade alimentar infantil. Por que que uma criança come bem e a outra não come tão bem assim, não aceita bem os alimentos? A gente vai entender melhor por quê. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Bom, a nossa convidada então é nutricionista aqui da Unimed, a Jéssica Cruz Medeiros. Muito bem-vinda, Jéssica, para a gente falar sobre esse assunto tão interessante. Obrigada pelo convite. Espero esclarecer bastante dúvidas aí da nossa conversa. Pela nossa introdução anterior aqui ao início do programa, eu sei que tu vai esclarecer muitas coisas, porque tem muitos mitos e verdades, né, que Sim. muitas vezes os pais acham que são corretos, é um procedimento correto, é um procedimento normal, mas não é o melhor caminho, né? E é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui. Sim. Tá? Um ponto importante que eu entendi melhor quando fui me aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema é que essa seletividade, ela é um transtorno, né? Ela não é assim simplesmente uma recusa porque a criança não quis, não gostou da cara daquele alimento. Tem Sim. vários aspectos aí envolvidos, né? Sim. Queria que tu começasse então explicando pra gente o que é esse transtorno. Então, a seletividade, ela é uma fase em que a criança ela pode não querer comer algum determinado tipo de alimento. A seletividade, por exemplo, a criança que não quer comer feijão, mas ela gosta da lentilha. Isso é caracterizado uma seletividade, porque está de acordo com as preferências dela. Então, ela pode passar determinado tempo sem comer um alimento e depois voltar a comer, né? As crianças têm dessa fase. Agora ele está na fase da banana, agora não quer mais comer banana, né? E assim vai indo. O contrário também, né? E ao contrário também. Às vezes gosta muito de um alimento Isso. E de repente deixa de gostar. Exatamente. Isso é possível também. Isso pode variar por semanas, meses, né? E a criança ela volta a comer. Isso é a seletividade alimentar. 30% das crianças, normalmente, elas apresentam essa seletividade. Só que 15% delas vão poder passar por essa fase sem ajuda nenhuma de nenhum profissional. Elas vão, por si só, depois encontrar o eixo alimentar delas e continuar a vidinha normal. Os outros 15% vão ter que precisar de ajuda de algum profissional, né, para estar intervindo e vendo se essa seletividade ela não está relacionada com a dificuldade alimentar, que é outro termo que a gente utiliza, que daí está caracterizado com as habilidades que a criança adquire, né? Às vezes alguma dificuldade motora, questão da mastigação, isso acaba influenciando na fala. Então, assim, daí a gente vai, né, triando aí um caminho. Tem uma série de fatores, então, que podem interferir nesse processo. Isso. Falando em fase, eu imagino que a mamãe, o papai, o cuidador que está em casa, né, que aliás, a gente tem que comentar, né, quem tem criança pequena, uma das alegrias é ver o filho comendo bem, né? Uhum. Comendo de tudo, né? Como se fala. Essa fase, quando ela está caracterizada ali nessa primeira situação que tu explanasse aí, quanto tempo dura? Quanto tempo pode durar essa fase? Ela inicia quando e pode ir até quando? Então, a seletividade, ela começa a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos, a gente considera recusa alimentar. Por quê? Até os 2 anos ainda é considerada a fase da introdução alimentar. Então, a criança ainda não conhece todos os alimentos. Então, eu não posso assegurar que ela é seletiva, porque ela ainda não conhece todos os grupos. A partir dos 2 anos, aí sim, a criança entra na questão do modo dela de autonomia, de ter preferências, né? E aí sim ela pode apresentar a seletividade. Aí, como eu falei, para determinados alimentos. Uma criança seletiva hoje, ela consome em média 30 alimentos, tá? Então, assim, é uma variedade até que legal, razoável, né? Um exemplo, meu filho não come o arroz, mas ele gosta do macarrão. Tá dentro do mesmo grupo, né? Então, assim, é possível fazer essa substituição. E ok, faz parte. Depois de um certo tempo, a gente apresenta novamente o arroz e vê se a criança tem desperta esse interesse, essa curiosidade.
Mas normalmente é a partir dos 2 anos que inicia a seletividade mesmo de fato. Isso vai até quando? Pode ir até a idade adulta. Até a idade adulta, que é aquele chatinho para comer, assim. Aquele que não come. Muitos adultos não comem salada. Não como salada, não como fruta. Sim, aí pode permanecer até a idade adulta. Por isso a importância de um profissional. Sim. Nesse caso, o profissional auxilia. Isso. De que maneira, assim? Isso, a gente consegue auxiliar com atividades até educativas, nutricionais, para serem feitas a partir de casa mesmo, com os pais, com a criança, para a gente tentar minimizar esse tempo que a criança pode ficar sem estar comendo esse alimento, né? E para adulto a mesma coisa, a gente começa a fazer atividades com eles, né, dentro de um plano alimentar, inserindo em outros alimentos, para ir se adaptando com o sabor, até começar a comer novamente. Eu estava pesquisando e tomei conhecimento de que não é só o sabor, é o sabor, a textura e a cor do alimento, né? Os sentidos, aquilo que desperta os sentidos. Né? A gente acha muitas vezes que é o sabor só, isolado. Mas não é isso, né? Não, quando a criança tem esse tipo de comportamento. Sim, ela pode ter aversão à cor, ela pode ter aversão ao cheiro, ela pode ter a aversão à textura, à consistência. Às vezes, muitos pais relatam, né? Ele não come... como é que eles falam? A carne não consegue comer, mas se eu dou um biscoito, consegue comer. Aí eles ficam, mas por quê? Também tem a questão da habilidade, né? E a dificuldade, porque para mastigar uma carne, exige uma mastigação diferente, e o biscoito não, é sempre a mesma coisa. Então a textura do alimento interfere bastante assim na aceitação dos alimentos, né? E podem acabar interferindo na seletividade mesmo. A gente sabe que hoje tem métodos diferenciados assim, para que a criança possa ter uma experiência diferente com os alimentos e ter mais familiaridade e, com isso, aceitá-los melhor, né? Sim. Que são os métodos aí, como o BLW, por exemplo, né? A gente sabe também que nem todas as mães, né, se adaptam a esse método e acho que tá tudo bem, né? Mas essas formas de apresentar o alimento para a criança, isso contribui até onde isso contribui e o que é correto fazer se a gente quer um caminho do meio, assim, né? Não precisa ir para um extremo, mas o que é correto fazer, o que é indicado? Então, quando a gente fala em BLW e métodos, a gente pensa em introdução alimentar, né? Então, na introdução alimentar também tem a memória sensitiva ali da criança, né? Com o alimento. Então, é uma fase extremamente importante para a gente tentar minimizar a questão da seletividade alimentar a partir dos 2 anos. Tu tá criando uma memória, criando uma memória afetiva com aquele alimento. Criança que teve uma aversão, teve um regurgitamento, apresentou algum engasgo, normalmente ela cria uma aversão à comida, né? Ela pode estar desencadeando algum processo nesse sentido. Então, quando a gente está em consultório, a gente pergunta se teve alguma questão, se teve algum engasgo que precisou de alguma intervenção. Então, a introdução alimentar é uma fase extremamente decisiva para minimizar a seletividade. Então, aí a gente tem o BLW, que é a forma de apresentação dos alimentos já em pedaços, já não mais amassados, né? São métodos que a gente consegue mesclar entre os amassados e os em pedaços também. E aí isso faz com que a criança ela vá criando essa memória, a parte sensorial, ela já consegue pegar o alimento, passar na cabeça, na orelha, né? Menos na boca, jogar fora, né? Mas isso também faz parte da introdução, né? Essa experiência, né? Essa questão sensorial é bem interessante. E aí, isso realmente interfere lá na frente, né? Na questão da seletividade. É verdade que o que a mãe, quando tá com o bebezinho ainda no útero, na barriga, né? É verdade que o que a mãe ingere vai também ser significativo no paladar daquela criança? Sim, a partir da 14ª semana o neném já começa a deglutir o líquido amniótico.
entre 14ª e 16ª. E aí, o que a mãe come já começa a gerar sabores no líquido amniótico, né? E a criança, ela começa já a deglutir. Então, isso também já gera uma memória alimentar para ela. Então, normalmente mães, né, que não consomem muitas frutas e legumes na gestação, a criança também tem uma certa dificuldade lá na frente de aceitar. E quando as mães gostam muito de doce na gestação, a criança já nasce com uma tendência voltada para o doce. Ainda, né? Porque exato. A tendência para doce não é difícil, né? Mas aí entra a questão genética e a parte da gestação. Interessante, né? E essa questão do doce, já que tu falasse nisso, né? Sim. A partir de quando... Porque assim, às vezes acontece da mãe, do pai, ok, a gente não vai apresentar o doce até determinada idade. Sim. Mas aí vem o avô, a avó, a tia, o amiguinho, né? Outras influências, né? Uhum. E como lidar com isso? Assim, o doce, ele realmente ele atrapalha a aceitação dos outros alimentos? Ele pode ser apresentado a partir de que idade? E como lidar com isso, assim, com essa situação? Uhum. Então, o doce, quando a gente fala para ser apresentado, a gente fala o açúcar, né? Então, assim, o açúcar, normalmente, ele deve ser evitado até os 2 anos. Por quê? Pela questão da nutrigenética. Então, a gente sabe que se a gente oferta doce antes dos 2 anos, a criança ela pode desencadear problemas herdados geneticamente, como diabetes, obesidade. Isso pode aparecer de forma mais precoce na criança. Agora, né, eu vejo bastante crianças com colesterol alto, triglicerídeo, com 2, 3 anos, né, justamente já com uma alimentação bem desequilibrada. Então, essa questão do açúcar, o ideal é a partir dos 2 anos mesmo, né? Só que assim, existe aquela questão social da criança que vai na festinha. O proibir também não é tão interessante, porque daí gera uma vontade a mais porque é proibido. Então, o equilíbrio é tudo, né? Assim, acredito que a partir dos 2 anos não quer dizer que não possa ofertar, mas de algumas outras formas, né? Não tão frequente. Às vezes isso acaba sendo uma recompensa. Se você não comer, você vai ganhar. Se você comer, você vai ganhar o doce. Então isso aí acaba tendo um outro significado além de só o doce de uma forma normal. Sim. Tem como reverter essa situação quando já está, por exemplo, na pré-adolescência e tem aquele hábito de comer doce, de comer o açúcar, né? Todos os dias, praticamente. Tem como reverter essa situação? Tem como mudar esse hábito? Tem sim. Dependendo de como a criança ou o adolescente vai receber essa informação, a forma como a gente vai abordar, os acordos que a gente vai fazer dentro do consultório e dependendo do objetivo também, né? O que isso está atrapalhando na vida desse adolescente, o que isso está atrapalhando na vida dessa criança. Normalmente uma obesidade infantil, né? Bullying na escola. Então aí a gente começa a ver o que está interferindo na vida dessa criança para tentar reverter de uma forma que não seja restritiva, mas sim qualitativa, né? Tu falaste também dos hábitos, né? Dessa questão dos pais. Quando os pais não comem frutas, por exemplo, dificilmente a criança vai aceitar a fruta? O exemplo. O exemplo é muito determinante nessa situação. Se tu tens uma criança seletiva em casa que não come fruta, quem vai comprar a fruta é o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe também não comprar, a criança não vai ter fruta para comer. Então, o pai e a mãe tem que ter um exemplo dentro de casa, comendo na frente da criança. Como é que a gente estimula? Visualmente. Corta na frente, pede auxílio para fazer os cortes, para tentar ofertar para os brinquedos. Então, assim, os pais automaticamente também têm que entrar dentro de uma linha para começar a comer também, né? O que é uma criança que come bem? Uma criança que come bem é uma criança que basicamente come todos os grupos alimentares, né? Que são 5. Então, e a quantidade é muito variável.
porque depende muito do apetite, depende da fase de crescimento que ela tá, mas tendo ali pelo menos esses 5 grupos alimentares, a gente consegue ter uma noção que essa criança tá um pouco mais nutrida, né? Por Não exemplo, alimentada. me dá um exemplo de alimento de cada grupo. Arroz, feijão, salada e carne. O básico. Esses são os... Aí tem... Os 5 grupos, E a batata né? frita, onde é que entra? A batata frita entra no grupo... Porque todas as crianças amam batata frita. Uhum. Então, assim, não é nada engessado, né? Então, assim, dentro dos grupos alimentares a gente tem o arroz, ali dentro dos carboidratos a gente tem a batata. Então, Jéssica, não posso mais comer batata? Pode. Então, assim, dentro daquele quadrante do pratinho que eu vou explicar, tantas colheres são de arroz e a outra da batata, que vai equivaler àquela porção que a criança deve comer no dia. Então, assim, não é restritivo, né? É mais qualitativo mesmo. E o que fazer quando ela não aceita um desses grupos? Ou 3 grupos? Aham. O que fazer? Então, daí avaliar o porquê que não aceita. Por exemplo, a criança não gosta do feijão. O que ela sente quando come o feijão? Sente dor de barriga, né? Gases. E mais aprofundar um pouco mais o porquê que não gosta, né? Tem refluxo, tem azia, constipação, muita criança com constipação não come porque não consegue evacuar. E aí a criança fica com medo de comer. Ela tem Tem essa noção. esse raciocínio? Raciocínio. Isso Vou influencia? comer, vai doer minha barriguinha, então não vou comer porque senão a minha barriga vai doer. Entende? Então, assim, a gente consegue ir mais a fundo e ver exatamente o porquê que essa criança não está comendo. E aí, começando a fazer essas intervenções. Interessante. O transtorno, ainda falando do transtorno, né? Ele nasce com a criança? Ele pode nascer com a criança ou ele pode acontecer por conta de uma experiência ruim? Olha, o nascer, acredito que não. É mais a questão da convivência, né? E os acontecimentos Então, mesmo. todas as crianças, elas têm a condição de se alimentar bem. Elas precisam desse ambiente que preparado. favoreça isso. Isso. É isso? É isso. Esse é um grande desafio também das famílias? Nossa, é estressante. Imagina, a mãe que chega em casa, cansada do trabalho, vai fazer a comida, prepara tudo bonitinho, a criança não quer, né? Tá, e o que tu vai querer? Aí a mãe pergunta, mas o que tu quer? E aí a criança, eu quero batata frita. Então tá, vou te dar batata frita, porque eu sei que é o que tu vai comer. E isso gera uma ansiedade na família. Chega a hora da refeição, as mães começam a ficar... É tenso, ansiedade. Isso transparece para a criança. E a criança já começa, oxe, né? Pra que eu tô nessa refeição aqui? E tá todo mundo estressado, então vou sair daqui. Aí a criança não para na mesa. Sim. E aí começa aquela correria dentro de casa, brigas... É estressante. Uma coisa leva a outra, né? Sim. Porque é difícil ter aquele momento de calma, de tranquilidade. De tranquilidade, acaba sendo um momento mais difícil mesmo para a família. Os recursos recursos não, né? Hoje, algumas famílias levam para a mesa o celular, né, o smartphone, deixam a TV ligada. Isso atrapalha, né? Atrapalha Bastante, porque o foco daí não tá na comida, o foco tá nas coisas externas, né? A música é interessante para a criança acalmar, então em vez de celular ou televisão, colocar uma música que a criança goste, né? Isso acalma, deixa a criança mais tranquila. Ou levar os brinquedos para a mesa. Os brinquedos é algo positivo, né? É algo positivo, falasse, sim. né, de algo assim que oferecer o alimento para o brinquedo. Para os brinquedos, exato. E a criança ela não vai experimentar na frente do pai e da mãe. Ela sempre vai fazer isso quando a mãe não estiver vendo. Tá? Porque tem aquela questão também do enfrentamento. Ela quer que eu coma, eu não vou comer, e assim tem aquela fase, né? E aí a mãe normalmente pode deixar à disposição da criança também o alimento que ela quer que experimente. No primeiro momento a criança só vai olhar. No segundo momento, depois de um certo tempo, a criança vai botar a mão. Depois ela vai levar a boca até de fato experimentar. E isso pode levar semanas. Só que tem que deixar a criança no ritmo dela também. É um exercício de paciência, né? Muita paciência. E persistência. E persistência. Quando acontece, porque tu falasse, né, de 30
30 tipos de alimentos que uma criança mais seletiva consome, né? Que até eu acho uma quantidade interessante, né? Sim. Quando acontece de dar certo com algum alimento, por exemplo, feijão. Feijão a gente sabe que é um alimento, né, bem rico, enfim, né? Se a criança aceita o feijão com arroz, tá? Ela pode consumir isso com bastante frequência? Sim. Ou porque tu falasse também, quando não aceita, substitui. Mas muitas vezes no cardápio daquele dia na família não é o macarrão, é o arroz. E não vai fazer muitas vezes um macarrão só para criança, né? Os pais muitas vezes pensam, tem que se adaptar. A criança tem que se adaptar, senão ela nunca vai aceitar, né? Não sei se eu estou sendo clara na minha pergunta, mas assim, essa zona de conforto, sabe, que se estabelece quando a criança aceita alguns alimentos, né? Como lidar com isso? Porque na rotina, hoje eu vou fazer feijão com arroz e, sei lá, algum complemento, porque eu sei que ele vai aceitar. Sim. Né? Então amanhã, vou fazer de novo. É uma zona de conforto, de certa forma, né? Quais os riscos desse lugar? Primeiro, assim, a criança, ela gosta dessa zona de conforto. Então, a criança, ela gosta de estar segura. Por isso que, normalmente, ela gosta de comer as mesmas coisas. Ela gosta de previsibilidade. Exatamente. Né? Qualquer criança, né? As típicas, atípicas, que também tem uma questão de seletividade bem aprofundada. Então, a criança, ela gosta de ter essa segurança do que vai ser ofertado. O que a gente faz? A gente antecipa para a criança o que vai ser ofertado no dia seguinte. E aí, a gente sempre dá 2 opções para ela escolher. E só que as opções que a gente dá é a gente que escolhe, né? Então, assim, o que você prefere? Arroz ou feijão? O arroz ou macarrão? Eu quero macarrão. Então, então amanhã vai ser o macarrão, ok? Aí chega no outro dia, não quero macarrão. Não, mas você escolheu o macarrão, né? Então, a criança, ela já não vai ser uma surpresa para ela ao meio-dia algo diferente, porque ela escolheu. Então, a gente consegue sempre prever o que a criança vai comer, né? E essa questão de sempre ofertar aquilo que a criança, o que a gente sabe que ela vai comer, aí entra a questão das atividades educacionais que a gente faz em casa. Por exemplo, eu quero que ela experimente o morango, né? Então, eu sempre vou deixar o morango próximo dela para começar a gerar essa curiosidade. Quando ela vai comer, eu não sei, mas tá ali. Então, a gente sempre vai, para que ela observe que isso vai virando rotina. Não, esse morango vai estar todo dia aqui agora. Então, aí uma hora ela vai experimentar. Quando eu não sei, a data, quanto tempo, depende de cada uma. Mas são formas que a gente consegue fazer com que a criança vai se ambientalizando com aquele alimento e que para ela não vai ser mais desconhecido. Vai ser tranquilo, ela não vai ter uma ansiedade, uma aversão àquele alimento e uma hora vai acabar comendo. Isso para que faixa etária? 3. Tem essa compreensão, assim. A partir de 3 anos, às vezes até 2, tá? De 2 anos pra frente, assim, eles já começam a ter esse entendimento. Já dá pra ter esse diálogo com a criança, ela tem essa compreensão. Sim. E quando a criança não quer comer mesmo, né? Que tem pais, mães que falam, come tudo. Senão não sai da mesa. Eu não sei se isso ainda existe. Eu não sei se isso ainda existe, mas se essa prática ainda existe, mas a gente sabe que isso já existiu, né? Ou talvez em algumas famílias isso ainda seja uma prática, né? Não necessariamente não vai sair da mesa, mas se tu não comeres tudo, não vai ganhar isso, não vai ganhar aquilo, né? Uma recompensa. Como é que a criança recebe isso? Então, isso não deveria ser falado, né, para criança. A gente nunca deve obrigar ninguém a comer tudo para sair da mesa, né? Então, isso gera um medo, uma aversão e transtornos alimentares em adultos futuramente, né? E aí, o trabalhar isso é bem complicado porque depende da rotina de cada família. Mas, normalmente, a gente evita dar recompensas. A gente não oferece, porque não existe uma recompensa por comer. A recompensa é o comer, né? É a comida que está ali. Então, a criança não quis comer. Não tem problema, né? Pode sair da mesa, toda a paciência do mundo.
Espera ali 30 minutinhos. Tô com fome. Não, então vamos repetir o almoço que você não quis comer? Isso pode acontecer depois do almoço, inclusive. Pode acontecer. Então traz o almoço. Pode reservar o pratinho lá e... você tá com fome? Então vamos lá comer a comidinha que você não quis comer antes? Aí a criança, se realmente estiver com fome, ela vai comer, né? Ou, não, você não quer isso. Aí dá duas opções. O que você tem vontade de comer agora? Né? Dentro da rotina da família. E ofertar uma dessas opções que a criança escolheu. Tem horário para oferecer? Claro, a gente sabe que tem o café da manhã, o almoço, os lanches, né? Enfim, uma fruta que a gente oferece ali no intervalo. Mas se ela quiser comer uma fruta na hora do almoço, por exemplo, o que a gente faz? Depende da rotina da família. Tem família que almoça mais tarde, tem família que almoça mais cedo, tem família que não janta, que toma café da tarde no horário da janta, né? Mas eu sempre pergunto para a família, o que é mais comum? É almoçar meio-dia? Então, dentro desse horário vai ser servido isso. Se a criança quiser a frutinha, ela vai aguardar o horário da frutinha, que é determinado também na rotina da criança. É 2 horas da tarde, então você não quis comer o almoço, as 2 não quis comer o almoço novamente. Então vai esperar o horário da frutinha, que seria 2 horas. Aí espera esse horário e dá a frutinha no horário da frutinha. Mas isso seria então aquela... Eu não sei se isso é mito ou verdade, né? Para esclarecer. Mas se não seria aquele mito de que a criança deve... Se ela não quis comer, e digamos que ela seja seletiva, né? Ou ela tenha essa restrição, né? Esse transtorno mesmo. Ela não quis comer. E tem gente que fala, deixa que a hora que tiver fome vai comer. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, porque a criança, quanto mais tempo ela fica sem comer, menos vontade ela tem de comer, né? Então, essa prática, ela não é muito adequada. Não é indicada. Não. O estômago vai diminuindo, né? É mesmo? A criança não come, ela não vai tendo vontade de comer. Então, essa prática de deixar com fome não ajuda, não. Só atrapalha. Atrapalha e ela pode ficar com deficiência também, óbvio, né? De nutrientes, de vitaminas. Isso. Que daí isso a gente avalia no consultório, né? A gente vê dentro dos exames laboratoriais as deficiências e a gente vai tentando suprir essas deficiências enquanto a criança está aprendendo a comer novamente. Então, daí a gente consegue esse equilíbrio. Os estimulantes de apetite, né, que a gente ouvia falar também no passado que eram alternativas aí para as crianças que não aceitavam os alimentos. Como é que ele é visto hoje? Ele funciona, não funciona? Ele atrapalha? Olha, dificilmente eu vejo agora crianças utilizando esses estimulantes de apetite. Porque ele só está estimulando o apetite, mas que a criança já não gosta do alimento, né? Então ela vai acabar comendo aquilo que ela sempre come e vai continuar na mesma... Não vai mudar o paladar, a percepção. Não, vai continuar a mesma coisa. Ela só vai estar comendo aquilo que ela sempre comeu. Então, a gente tem que trabalhar a seletividade, a dificuldade um pouco mais a fundo do que só o apetite comer, né? É o nutrir, porque a criança ela come, mas ela não é nutrida, porque ela pode comer só bolacha, mas ela não está se nutrindo, né? Sim. Então daí a gente vai avaliando assim. Se tu pudesse dizer rapidamente aqui 2 colunas, né? O que é saudável, que costuma ser bem aceito pelas crianças e o que deve tirado da rotina dela? Então, os industrializados a gente retira. Bolacha recheada, chips, refrigerante, os famosos petit suisse, né? Desse que é aquele pequenininho que não vale por um bifinho, né? Então, eles têm muitos condimentos, estimulantes que fazem com que a criança coma e queira mais. Principalmente chips, né? Então, assim, a criança... Ela come com facilidade, mas não nutre. Mas não nutre, né? Então, assim, aí, o que a gente faz no consultório? A gente vê o que essa criança come e tenta transferir o que ela já come, mas por algo, substituir por algo um pouco mais saudável. Então, hoje a gente tem opções de chips mais saudáveis, então eu só troquei um pelo outro, a princípio. Esse petit suisse, hoje tem opções mais saudáveis, e assim a gente vai trocando
o que não é saudável pelo que é saudável, né? E aí depois a gente vai fazendo o esticamento desse sabor. Então eu trago, por exemplo, eu quero que a criança coma morango, então eu vou dar um biscoito mais saudável de morango, depois eu trago para um sorvetinho de morango mais saudável, até eu chegar na fruta. E aí a criança ela vai estimulando esse paladar. Eu sempre tive a impressão de que se não oferece a fruta quando é bebezinho, depois não aceita a fruta. Isso é fato ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. A criança pode aprender, sim, depois de um tempo, a comer a fruta. Depois de grandinha, assim, sim, a comer a fruta? Sim, a gente, como eu falei, a gente vai trabalhando o esticamento do paladar, né? Então a gente vai trazendo para o mais próximo possível aquilo que a gente quer que ela consuma. Tu falasse de crianças atípicas, né? Como, quais são esses perfis de crianças que também podem apresentar esse tipo de restrição alimentar? E como lidar com essa situação também? Então, tem os autistas, né? Que tem algumas crianças, elas conseguem ter dificuldades sensoriais com relação aos alimentos, e que também isso é um fator também que auxilia no diagnóstico para alguns profissionais, né? Pode indicar um quadro de autismo por conta dessa rejeição alimentar. Exato. O TDAH também é uma possibilidade com resistência a algumas consistências. E o lidar também é um pouco mais trabalhoso, mas significa a gente trabalha da mesma forma, nutrindo de alguma forma, talvez através de suplementos, e trabalhando a parte de alimentos mesmos, de educação nutricional. Trabalhando isso é possível ampliar a aceitação alimentar dessas crianças. Isso, que eles gostam também da questão da zona de segurança, né? Eles não gostam de mudanças, sim, né? Sim. E então a gente vai trabalhando essa parte também em casa, com os pais. Quando a gente fala de textura de alimento, é por isso que a gente tem que oferecer várias vezes, ou de maneiras diferentes, o mesmo alimento? Sim, sim. Para uma criança hoje dizer que gosta ou que não gosta de um alimento, ela tem que consumir em média de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. Com o mesmo preparo? Mesmo preparo, ou de diversas formas também. Eu digo, por exemplo, eu quero que ela coma um morango, eu posso dar um petit suisse mais saudável, eu posso dar um sorvetinho, eu posso dar um morango intacto, eu posso fazer um iogurte, e aí eu vou tentando estimular esse paladar, né? Mas em torno de 20 a 25 vezes até a criança realmente começar a gostar. E uma criança com dificuldade é acima de 25 vezes. Então, assim, às vezes os pais, eles param na metade do caminho porque não conseguem, né? Ou desistem. É um caminho longo, né? 25 nãos. Exato. A cada 3, 4 dias, porque também não é de uma forma seguida, né? Claro. E aí isso requer paciência e persistência. Ciência, né? Acho que essa é a palavra para seletividade. Relacionada muito à seletividade, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de cultura também, né? De algo que é muito cultural, né? Tem coisas, eu imagino, que tem um tipo de alimento ou outro que é questão de preferência mesmo, nunca vai mudar, né? Tiro por mim, assim. Tem coisas poucas. Eu posso dizer que como de tudo, mas tem umas 3 coisinhas ali que não consigo, assim, né? Mas pouco. Mas isso é normal também, né? Preferência é super normal. Eu falo para os meus pacientezinhos que são um pouco ali por volta dos 8, 9, 10 anos, né? Eu não vou obrigar ninguém a comer nada. O não gostar faz parte, mas para não gostar precisa experimentar para dizer que não gosta, né? Então, aí a gente faz os nossos tratos ali, a criança acaba experimentando, muitas vezes continua comendo, mas eu só digo que o trato só vale se experimentar, porque eu digo assim, não, eu vou continuar colocando no plano alimentar. Aí eles, não, então tá, então eu vou comer de fato. Né? Eu vou experimentar. Ou muitas vezes os pais já chegam, não, ele não come. Não, nem adianta botar isso aqui, não come, não come. Aí teve uma situação que o pai falou, não, ele não come banana de jeito nenhum. Aí eu, mas por quê? Ele começou a falar, e eu peguei uma banana, comecei a picar na minha mesa. Aí eu assim, tu quer uma banana? Daí a criança,
comeu. Daí eu... Fácil assim. Como é que eu imagino a reação desse pai. O pai. Tipo... assim, viu? Provavelmente saiu do consultório e falou assim... Por que tu comeu na minha frente? Brincadeira. Por isso que eu digo assim, né? A criança tem a questão do enfrentamento. E se a gente fica também alimentando essa questão psicológica, ele não come, falando sempre isso pra criança, ela vai internalizando. Mas ela até come, mas meu pai disse que eu não como, então... Eu vou aceitar. Isso como verdade, né? Interessante isso. Eu acho que essa conversa, assim, ela é esclarecedora nesse sentido, assim, para que a gente entenda como pais, né? Mães e pais e cuidadores, como eu disse, que não é só o ato de comer. Sim. É uma vivência que tem em casa, são algumas atitudes, sequência de atitudes, né? É essa questão da persistência, é essa compreensão do processo de aceitação da alimentação e quando realmente, né, tem um transtorno ali, precisa ser trabalhado e é possível reverter, né? É interessante saber isso também, né? Eu quero te perguntar, Jéssica, assim, ó, para a gente estar encerrando essa conversa que já caminha para o finalzinho, como que o pai, a mãe deve proceder, assim, deve procurar diretamente a nutricionista, como que se acessa esse tipo de serviço? Primeiro, assim, essa comunicação com o pediatra é muito importante, porque ele também tem esse entendimento, então ele vai poder direcionar para o pai, a mãe, quando observa alguma dificuldade para essa criança com relação à alimentação, talvez uma dificuldade de ganho de peso, sonolência, agitação na escola, ou não, quando não gosta de comer com os amiguinhos, ou quando não gosta de comer com a família, ou quando só come um determinado tipo de alimento, ou se não mastiga, apresenta engasgos, né? Então, assim, o pediatra, ele tem essa capacidade de estar intervindo e direcionando daí para os profissionais corretos. Então, o primeiro lugar para se levantar essa questão é com o pediatra? No pediatra, dentro do consultório do pediatra. E ele faz o encaminhamento para nutricionista. Exato. E aí, ali, dentro desse encaminhamento, a gente daí já consegue, com esse primeiro contato com o pediatra, a gente já consegue ter uma noção melhor, por exemplo, de se nasceu prematuro, se não nasceu, se precisou usar sondinha, se não precisou, se essa mãe teve alguma intercorrência na gestação. Então, a gente já tem, assim, acesso a mais dados, que a gente consegue já meio que observar se isso é prévio ou do momento, né? Jéssica, quero te agradecer tantas informações aí tão úteis, né? Eu que sou mãe, com certeza vou aplicar várias orientações aqui que tu apresentasse e eu tenho certeza que quem está em casa também vai ter um outro olhar, né? Sobre esse processo de alimentação. Muito obrigada, tá? O espaço está sempre aberto aqui para a gente trazer outras pautas para conversar, tá? Eu que agradeço o convite. E eu tô sempre aqui, né? Se precisarem, só chamar, a gente vai conversando de outros temas. Eu acredito que essa área materno-infantil é uma área muito nova. Eu já atuo nessa área há 7 anos. Fui uma das primeiras aqui em Tubarão. Então, assim, a gente tem uma bagagem já não só teórica, mas na prática também. Experiência prática, né? E agora pessoal, né? Com um bebê em casa. Mas, assim, tem bastante coisas assim que a gente consegue contribuir. E espero, né, ter contribuído dessa forma agora. Com certeza, contribuiu muito. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. A gente também agradece você que esteve com a gente até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para mais e mais pessoas terem também acesso a essa informação. A gente agradece aqui os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!